Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes do Franklin Covey. Hoje eu vou falar do hábito número 5. Procure primeiro compreender e depois ser compreendido. Para muitas pessoas, este é o hábito mais difícil de todos. E eu concordo plenamente. Eu vou iniciar exatamente como o livro inicia esse capítulo, contando uma rápida, mas interessante história. Suponha que você tem um problema na vista e decida ir ao oftalmologista para resolver esse problema. Depois de escutar rapidamente os seus problemas, o médico tira os óculos e os entrega a você. Use este, diz ele. Eu tenho esses óculos há 10 anos e eles me ajudaram muito. Eu tenho outro par em casa, pode ficar com eles. E aí você experimenta os óculos, só que o seu problema piora. Está horrível, doutor, eu não consigo ver nada. Horrível como? O que é de errado? Pergunta o médico. Para mim eles são ótimos. Tente mais uma vez. E aí você continua tentando, coloca o óculos e fala, doutor, estou tentando. Mas continua tudo embaçado. E aí o médico, qual é o seu problema? Pense positivamente, coloca de novo o óculos. Doutor, mais positivo impossível, eu continuo sem ver nada. Aí o médico reclama, mas como é que você é ingrato, você não está entendendo, eu estou tentando te ajudar, eu estou fazendo tudo por você. E aí você vai embora. Quais são as chances de você voltar ao mesmo médico quando precisar novamente de uma consulta? Poucas, imagino eu. Ninguém tem muita confiança em alguém que receita sem fazer um diagnóstico. E nós? Quantas vezes nós receitamos sem diagnosticar? A comunicação ela é a habilidade mais importante na vida. Quando estamos acordados, nós passamos a maior parte das nossas horas nos comunicando. Ler, escrever, falar e ouvir. Na verdade, esses são os 4 tipos básicos de comunicação. Então, pensem no número de horas que vocês dedicam a pelo menos um desses tipos de comunicação por dia. Ler, escrever, falar e ouvir. A gente passa anos e anos aprendendo a ler, a escrever e a falar. E quanto a escutar? Qual foi a escola ou matéria que nos ensinou a ouvir de modo que a gente possa compreender realmente e profundamente o outro ser humano, a partir do quadro de referências do outro ser humano? Na boa, eu só lembro de exercitar a escuta quando meus pais me mandavam calar a boca, né, para dar aquela bronca. Aí era um curso intensivo de escuta. Aliás, vocês devem estar lembrando disso também. Cursos de oratório existem aos montes por aí, mas e de escutatório eu nunca escutei falar. Ouvir com empatia. Procure primeiro compreender. Isso implica uma mudança profunda de comportamento. Normalmente, nós procuramos primeiro que as pessoas nos compreendam. A maioria das pessoas não consegue escutar com a intenção de compreender. Elas apenas escutam com a intenção de responder. Elas estão sempre falando ou se preparando para falar. Elas filtram tudo através dos seus próprios paradigmas. Leem a sua própria biografia na vida das outras pessoas. Oh, eu sei exatamente como se sente. Eu já passei por isso. Eu vou te contar tudo o que aconteceu comigo e como eu fiz para resolver. Elas estão constantemente projetando as suas experiências nos comportamentos das outras pessoas. Receitam os seus óculos para qualquer um com quem se relacionam. Quando eu falo de escuta empática, eu estou me referindo à escuta com a finalidade de compreender, ou seja, compreender primeiro e de verdade. Trata-se de um paradigma completamente diferente. A escuta empática ela entra no quadro de referência da outra pessoa. É você olhar para dentro da outra pessoa, enxergar o mundo como a outra pessoa enxerga, compreender o paradigma dela, os valores, e compreender como ela se sente.
A escuta empática, ela significa muito mais do que registrar, repetir ou mesmo entender as palavras que são ditas. Os especialistas em comunicação, eles calculam que, na verdade, apenas 10% da nossa comunicação são representadas pelas palavras que emitimos. Cerca de 30% são representadas pelos sons. E 60% pela nossa linguagem corporal. Na escuta empática, você escuta com os ouvidos, mas também, e mais importante, ouve com os olhos e com o coração. Você ouve procurando entender o significado, o sentimento da pessoa. Há um provérbio americano muito apropriado: ouça, ou a sua língua o deixará surdo. Eu vou encerrar esse hábito com um presente que eu recebi de um dos meus filhos, um dos meus 3 ídolos. Na verdade, hoje são 4, porque meu neto entrou na lista. Eu acho que meus filhos estão até com ciúme. Ainda que outras palavras, outras pessoas tenham passado por coisas piores. Ainda que outras pessoas tenham passado por coisas piores. Ainda que outras pessoas tenham passado pelo mesmo problema e tenham saído ilesas. Ainda que pudesse ter sido evitado. Ainda que tenha acontecido há muito tempo. Ainda que ninguém saiba. Todos os traumas são legítimos. Até a próxima semana.